Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ó, de todo o teu coração. Não é só amar, é de todo o teu coração. De toda a tua alma. Olha só, de todo o teu coração. De toda a tua alma. E de todo o teu pensamento. Olha só. Versículo 39. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Tem casos que priorizamos muitas das vezes a nossa família e depois, né, geralmente passamos a semana toda, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí geralmente, não estou generalizando, porque alguns vão, que é o nosso caso, a gente vai na segunda, mas a grande maioria vai no domingo, né? Então, geralmente aí reserva esse domingo para Deus. Ô Senhor, me lembrei do Senhor, vamos para a igreja, né? Hoje vamos para a igreja. E muitas das vezes acontece ainda de nem ir, né? E durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não ora, não lê a palavra de Deus, não procura o Senhor, não procura buscar primeiramente o reino de Deus e fazer as coisas que agradam a Deus. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse... Olha só isso aqui, presta atenção. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Repete. Olha isso aqui. Presta atenção. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse... No meio da multidão. Isso aqui não foi. Vamos meditar. Vamos tentar imaginar a situação. Isso aqui não foi um caso isolado onde aquela mulher chegou somente para Jesus, como o caso da samaritana, que estava Jesus ali sentado, né, um pouco cansado da caminhada, e chegou a mulher samaritana para retirar água. Isso aqui, essa mulher aqui, e especificamente essa mulher aqui, estava ali no meio da multidão, no meio de muita gente, e você vai se surpreender, viu, com essa passagem aqui. Ela estava no meio da multidão, ela levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Olha só, olha isso aqui. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Logo entendemos que ela está falando de quem, irmão? Ela está falando da Maria, mãe de Jesus. E olha o que Jesus disse para ela. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Pensa, no meio de uma multidão, irmãos, a gente está transferindo assim o microfone porque o aparelho ele não pega os dois. Não pega o adaptador, O adaptador a gente tem, mas ele não reconhece né? Olha isso. A mulher foi lá, né? Eu vou fazer um elogio para Jesus, viu? Bem-aventurada a mulher que te trouxe ao mundo, viu? E te deu de mamar, né? Isso no meio da multidão. E Jesus, exorta ela. Então, como eu estava até falando com a minha esposa hoje mais cedo, um certo pastor, ele fala que é muito fácil você se rebater de uma crítica, se defender de uma crítica, né? De um inimigo. Mas é quase muito difícil você se rebater de um elogio. E essa mulher, ela fez, de certo modo, um elogio. Olha, bem-aventurada, viu? Tua mãe, tá de parabéns, viu? Aí o que Jesus falou? Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus
e aguardam. Por que eu fiz a meditação dessa passagem? Porque assim como as demais passagens, muitas vezes Jesus ele vai deixar bem claro de que ele priorizou sempre fazer primeiramente a vontade de Deus. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Só para fazer menção, o versículo onde iríamos meditar seria somente o 21 e o 22, mas é interessante também a igreja estar acompanhando até mesmo o contexto, né? Para não acabar caindo no hábito de lendo somente um versículo isolado. Então aqui, né, vemos dois assuntos, né? O poder sobre os demônios e as dificuldades do discipulado. Aí sim, Jesus ele vai entrar no assunto relacionado à família. Eu estou dando essa explicação para que os irmãos, né, é muito importante que você que está acompanhando entenda em nome de Jesus Cristo. Versículo 21 e o 22 é onde queremos chegar. E outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Vá sepultar o meu? Meu pai. Pai é o quê? O que é o pai? Ele não está falando aqui, irmão. Veja que... Aqui no microfone. Veja que pai aqui tá com P minúsculo. Ele tá falando pai físico mesmo, meu pai, meu pai, não pai celestial. Veja que aqui tá com P minúsculo, se tratando do pai físico aqui na terra, o pai terrestre. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Ele queria seguir Jesus, mas primeiro ele queria sepultar o pai dele aqui nessa terra. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Olha isso, vê agora, maná. Tem catubiá salamar. Olha isso aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Onde cobiá xelecanço e vê agora, olha o que Jesus falou para ele. Ele fez um pedido, né? Aliás, ele deixou uma coisa clara, que queria seguir Jesus, e fez um pedido: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Olha, irmão, pai, né? Seja qualquer morte no meio da família, eu não tenho nem palavras, né? Porque quando os meus avós morreram, eu não consigo nem descrever a dor, o psicológico, o sentimento que fica, né? Principalmente porque naquele tempo eu não estava na igreja, o que se torna ainda mais difícil, né? Porque quando temos o Espírito Santo de Deus, ele nos conforta, né? Nos conforta, principalmente se tratar, né, de entes queridos e próximos, né? Então, quando estamos na presença de Deus, o Espírito Santo ele nos conforta, né? E naquele tempo eu não estava, então eu senti uma dor mesmo insuportável. Acho que eu preferia levar a surra todo dia do que sentir aquela dor. Então, e foi muitos dias, né? Muitos dias com aquela dor, aquela angústia, aquele vazio por perder um ente querido.
né? E isso eu tô falando da minha avó. Tô falando da minha avó. Imagina a situação desse rapaz. Permite, Senhor, que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. E olha o que Jesus diz para ele. Jesus, porém, disse-lhe, versículo 22 de Mateus 8, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tecatubiá salamá. Olha isso aqui. Jesus está falando aqui, estou todo arrupiado. Jesus está falando aqui de dois tipos de mortos. Jesus está falando aqui dos mortos espirituais e Jesus está falando também dos mortos físicos, né? Como quem diz assim, meu filho, minha filha, eles já estão mortos. Estou falando dos vivos, né? Tem que explicar que é para... Eu gosto de explicar, irmão, que é muito importante que a pessoa entenda. É muito importante que a pessoa entenda. Então Jesus está falando dos mortos vivos. Amém? Então Jesus ele está falando aqui de dois mortos, né? Os mortos vivos, mas no sentido mortos espiritualmente, e do próprio morto ali, mas Jesus está falando ali, deixa os mortos, as pessoas que estão ali, sepultar os seus mortos, não se tratando apenas daquela morte ali, do pai daquele jovem, mas de todas as pessoas que forem morrer, né? Elas já estão mortas espiritualmente. Por exemplo, quando eu não tinha Jesus na minha vida, no meu coração, no meu lar, eu era um morto espiritual. Tá entendendo? Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, infelizmente, muitas pessoas hoje, 2022, dentro das congregações, estão mortas espiritualmente também. Não há, enquanto Jesus não voltar, não há nada que não seja possível de mudar, né? Mas nessa situação aqui, Jesus ele encerra com ponto final aqui a conversa. Olha, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos, como quem diz assim, eles já estão mortos também. Me segue. Me segue. É verdade. Tá entendendo? Glória a Deus. Então, olha, eles já estão mortos, meu filho. Você vai, como quem diz assim, olha, você vai perder tempo. Vem, me segue. Deixa os mortos sepultar os mortos. Vem, me segue, vamos. Tá conseguindo entender? Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui, falando da morte de um pai, irmão, eu não consigo descrever a morte de um pai, porque, para honra e glória do Senhor Jesus, eu ainda tenho meu pai, ainda tenho minha mãe. Então eu dei o exemplo do falecimento dos meus avós, né, que são os mais próximos dos nossos pais, e foi uma dor, não consigo descrever, né? Imagina a dor que ele estava sentindo de seu pai, e Jesus disse, olha, deixa os mortos sepultar os mortos, vem e segue. É forte. Então aqui Jesus ele está nada mais, nada menos, deixando bem claro de que é mais importante buscar primeiramente o reino de Deus, fazer as coisas que agradam ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que exemplo forte que me veio agora. Sobre todas as coisas, incluindo a morte de um ente querido. A não ser, irmão, tem casos e casos. Isso não é uma coisa que eu posso generalizar. Ali tinham pessoas para sepultar o pai dele, mas vai ter casos de pessoas no nosso meio que não vai, irmão, não tem, eu tenho que ir, né? Aí é um outro assunto, né? Então não é algo que a gente possa assim generalizar, porque vai ter casos e casos. Aqui no caso Jesus deixou bem claro, deixa os mortos. Ele já deixa bem claro que tinha mais, no plural ali, já tinha outras pessoas ali para sepultá-lo. Não ia ficar apodrecendo ali no meio do vento, né? Jesus deixa bem claro, deixa os mortos sepultar os mortos. Então tinha alguém para sepultá-lo.